Oi, curiosos! Hoje nós vamos explicar o porquê do Titanic não ser trazido de volta à superfície, mesmo após tantos anos terem se passado e a tecnologia ter avançado tanto. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se e ativar as notificações para ser alertado assim que sair um novo vídeo para matar a sua curiosidade. O meu nome é Augusto Mazzoli e você está assistindo Só por Curiosidade, o seu canal de curiosidades. Uma das maiores questões relacionadas ao naufrágio mais famoso de todos os tempos é: por que os destroços do Titanic não foram removidos do fundo do oceano? O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros de Harland & Wolff em Belfast. Sua construção começou em março de 1909 e ele foi lançado ao mar em maio de 1911. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Sua arqueação era de aproximadamente 46 mil toneladas. Ele operava com uma tripulação de 892 pessoas e podia transportar até 2.435 passageiros. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912. No caminho passando em Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Mais de 100 mil pessoas estavam presentes para testemunhar a ocasião, como funcionários do estaleiro com suas famílias, habitantes de Belfast, visitantes, jornalistas e algumas personalidades importantes vindas diretamente da Inglaterra. O navio deslizou para a água do seu pórtico com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão que foram passados por todas as cunhas que o mantinham no lugar. Ele não foi batizado com o tradicional estouro de uma garrafa de champanhe, pois esse nunca tinha sido um hábito da Harland & Wolff, apesar de Peary ter suas reservas, já que na opinião dele, isso poderia causar superstições entre os passageiros e tripulantes. O RMS Titanic, o Titanic, colidiu com um iceberg às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo no meio do Oceano Atlântico, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Por mais que a repercussão na época tenha sido massiva, as buscas pelos destroços não foram suficientes a ponto de localizar a embarcação. O RMS Titanic era um navio de luxo e um dos primeiros do seu gênero. Por isso, a viagem de inauguração foi realizada com pessoas muito ricas e de famílias nobres. De acordo com vários dados, os passageiros levavam consigo joias em um valor total entre $500 milhão e $1 bilhão em valores atuais. Como a gente sabe, através dos documentos existentes, também era transportada uma coleção de diamantes, cujo valor era superior aos $300 milhões. O navio foi utilizado para o envio de 60 mil encomendas postais e algumas toneladas de diversos artigos para vender nos Estados Unidos, avaliadas em mais de $10 milhões em valores atuais. Nas adegas encontravam-se peles, vinhos, champanhes, produtos alimentícios, livros, instrumentos médicos e até mesmo 2 barris de mercúrio. Acredita-se que debaixo da cabine de comando, em uma caixa de madeira, guardava-se uma múmia egípcia de um profeta dos tempos de Amenófis IV. Dentro dela também havia um amuleto com a imagem do rei Osíris. Nela havia um escrito que significava mais ou menos o seguinte: renasce do esquecimento, e com apenas um olhar conquista todos aqueles que se interpõem em seu caminho. Os mais supersticiosos acreditam que essa múmia foi a responsável pela maldição do navio, que acabou afundando. Curiosos, eu acho que essa informação por si só já vale o seu like, né? Somente em 1985 os destroços foram descobertos pelo oceanógrafo Robert Ballard, que, em parceria com a Agência Nacional de Oceanografia da França, a IFREMER, utilizou sondas modernas de varredura com câmeras acopladas que conseguiram identificar os destroços do navio. Anos de erosão no fundo do mar. Era de se esperar que o Titanic não estivesse em ótimo estado de conservação, e muito menos intacto. No entanto, diversas expedições posteriores encontraram salões inteiros com lustres no lugar e mobílias espaçadas.
Isso seria uma boa notícia, se as duas partes principais dos destroços não estivessem cerca de 600 metros de distância uma da outra, dobrando o trabalho de recuperação. A proa, sua parte da frente, é reconhecível, enquanto a popa, a parte de trás, estava em péssimo estado. A fragilidade da estrutura em si é preocupante, colocando em risco inclusive a localização atual dos destroços, uma vez que, com a ação do tempo, o que restou do casco do luxuoso barco poderia ser arrastado pelo oceano, se perdendo do local original. A proa, por melhor que esteja, está fincada a uma altura de um prédio de 6 andares no solo. Retirar tamanho colosso diante da profundidade que se encontra exigiria uma força descomunal vinda de um suporte da superfície, algo impossível no meio do oceano. Em 2012, 100 anos depois do naufrágio, os destroços do Titanic passaram a ser protegidos pela Unesco, que mantém todo item com caráter histórico, arqueológico e cultural. Dessa maneira, nenhuma expedição legal poderá ser feita até os destroços sem o consentimento da organização, que não tem o menor interesse em retirar o colosso debaixo d'água. E também, devido ao Titanic estar há tanto tempo debaixo d'água, muitos seres vivos subaquáticos passaram a utilizá-lo como sua casa, levando a vários grupos ambientalistas a se opor às tentativas de recuperar o Titanic. No filme do Titanic, quando o navio começa a afundar, o violinista começa a tocar e a sua banda junta-se a ele. Isso parece um cenário muito romantizado de Hollywood, mas na verdade baseia-se num acontecimento verídico. Wallace Hartley começou a tocar Nearer My God to Thee nos fatídicos momentos finais. O seu violino sobreviveu, apesar de já não ser mais possível tocar com ele. A peça foi vendida em leilão por 1,5 milhão de euros. Uma coleção de pulseiras de diamantes encontradas nos destroços do Titanic foi colocada para leilão e vendida pela astronômica quantia de 1,7 milhões de euros. A peça mais deslumbrante era uma pulseira de diamantes gravada com o nome M. Alguns planos mirabolantes foram cogitados para retirar o Titanic do fundo do Atlântico, como enchê-lo de bolas de ping-pong ou injetar 180 mil toneladas de vaselina. Além dessas hipóteses absurdas, foi arquitetado usar 500 bilhão de tonelada em nitrogênio líquido para criar uma espécie de iceberg embaixo do barco, fazendo o Titanic flutuar até a superfície. Mesmo com todas essas suposições, nunca foi respondido objetivamente onde a embarcação de 269 metros e quase 50 mil toneladas poderia ser exibida em terra firme. E vocês? Acham que deveriam tentar resgatar o Titanic ou que deveríamos deixá-lo no local onde ele se encontra? Nos digam as suas opiniões e nos vemos no próximo vídeo.